Você sabe entubar? Sabe prescrever as medicações, a sequência certinho, com as doses e saber indicar e fazer o procedimento? Não tem problema. Meu nome é Maísa, eu sou pediatra, emergencista pediátrica, eu sou apaixonada pelo que eu faço e eu vim aqui hoje te ensinar e te apaixonar pela pediatria. Então, a gente vai dar sequência às aulas da sequência rápida de intubação na pediatria. O que vocês vão aprender hoje? Nós vamos padronizar a intubação traqueal na criança. Eu vou apresentar para vocês a sequência rápida. A gente vai discutir o uso das drogas sedativas, analgésicas e bloqueadores neuromusculares, resumir o passo a passo e deixem aqui nos comentários para mim as dúvidas de vocês e não se esqueça de se inscrever aqui no canal e no site www.pediatriaurgente.com.br para você receber as notificações de aulas novas, entrar no nosso grupo do Telegram e eu vou avisando você que eu vou disponibilizar um material de apoio dessa aula só para quem estiver no grupo do Telegram. A intubação traqueal, ela é um procedimento que a gente usa para o controle avançado da via aérea e vai consistir na passagem de um tubo da via aérea superior até a traqueia. Ponto. A decisão de estabelecer uma via aérea, ela é difícil e você precisa ter em mente algumas situações antes do próprio procedimento. Então você tem que decidir rapidamente a necessidade e a urgência em que deve ser estabelecida essa via aérea. Eu preciso determinar o melhor método baseado nas características do meu paciente. Então, se a lâmina é curva ou reta, o tamanho do tubo, com cuff, sem cuff, e a fisiopatologia da doença em questão. E decidir quais medicações eu vou usar, em qual ordem, em quais doses. Então, eu preciso de um plano de ação e saber reconhecer também quando esse plano falha e acionar os planos de resgate para obter uma via aérea avançada segura e bem sucedida. É isso que a gente quer. A decisão sobre quando realizar a intubação ou qualquer outra via aérea avançada, ela é complexa, tá? E ela vai se basear em diversos parâmetros e julgamentos. De uma maneira geral, a decisão ela é baseada em 3 parâmetros fundamentais. Primeiro, a falha em manter a via aérea protegida ou pérvia. Então, meu paciente está com um Glasgow menor que 9, é um TCE grave, é uma opção de vias aéreas superiores? Vamos manter essa via aérea pérvia. 2, eu falhei na ventilação, na oxigenação do meu paciente? 3, eu tenho uma necessidade de me antecipar a um possível desfecho clínico favorável, ok? Outro modo que eu posso fazer para pensar nas indicações de intubação é de acordo com uma regrinha que são as 6 indicações principais, A, B, C, D, E, G das vias aéreas. Então, o A é de airway. Então, tem uma obstrução da via aérea? Essa obstrução ela é estática ou ela é dinâmica? O B de breathing, que é a respiração. Eu falhei na ventilação ou na oxigenação? O C de circulation, que é o paciente ele dá indícios de fadiga dessa musculatura respiratória por estar no limite da sua resposta metabólica ou hemodinâmica, por exemplo, um choque hipotensivo. O D, disability. Então, eu falhei em manter essa via aérea protegida ou pérvia? O E é de expected sequence, que é a necessidade de se antecipar a um possível desfecho clínico desfavorável. E o G é general, que é o paciente está muito agitado e somente com o estabelecimento de uma via aérea avançada as suas doenças vão ser tratadas da melhor maneira possível. Então eu posso intubar o paciente muitas vezes para conseguir manejar ele melhor. Por exemplo, um estado de mal convulsivo, tá? Então vamos pensar nas principais indicações de intubação orotraqueal. Parada cardiorrespiratória, insuficiência respiratória aguda, uma hipoventilação, um choque, coma, sedação para procedimentos, transporte de pacientes de risco, politraumatismo, mas nem todas essas indicações de intubação são indicações de você fazer sequência rápida. Então, você vai avaliar e se o paciente está arresponsivo ou em iminência de parada cardiorrespiratória, se sim, essa intubação ela deve ser feita imediatamente. Você não vai usar as medicações da sequência rápida. O algoritmo de parada cardiorrespiratória ele é superior, no qual eu vou já recomendar as compressões torácicas.
a via aérea avançada, ela não é prioridade na RCP. Se a ventilação com bolsa, válvula, máscara estiver sendo feita de maneira adequada, você não precisa entubar inicialmente, tá? Então agora a gente vai falar propriamente da sequência rápida. Então ela é usada na emergência muito, porque o meu paciente possivelmente não vai estar no jejum adequado, ele encontra-se acordado e esse procedimento ele deve ser feito imediatamente. Então, a gente vai fazer uma medicação indutora, seguida de um bloqueio neuromuscular, de ação rápida, objetivando o quê? A inconsciência e a paralisia muscular, para você poder realizar a intubação traqueal. Vai te requerer uma abordagem extremamente organizada, os materiais necessários à pronta disposição para reduzir o tempo entre a indicação e a inserção da via aérea avançada. E a gente tem que tomar muito cuidado em situações onde o próprio tônus ou a posição do meu paciente está mantendo essa via aérea pérvia, tá? Você não tem experiência com a titulação das drogas? Não precisa ficar pilhado. Eu vou te ajudar, vai administrando as doses mínimas e você vai sentindo, tendo em mente um plano B, como por exemplo uma máscara laríngea ou uma via aérea cirúrgica, tá? E as contraindicações relativas da sequência rápida são trauma de face ou laringe, opção de vias aéreas inferiores, os abscessos, tumores, corpo estranho, alguma distorção da anatomia facial. Então tem que ser o médico mais experiente do serviço para conduzir essas vias aéreas. E os maiores problemas da sequência rápida são os efeitos colaterais das drogas e a dificuldade no manejo com a via aérea. Então, hoje eu vou te ensinar, ao longo dessa aula, como você vai acabar com essa insegurança. E entubar, belezinha. Como que é o procedimento? Ele não é único e fixo, mas é uma sequência de passos que levam em consideração a situação clínica de cada paciente, visando a melhor condição com os menores riscos. Então, vamos para os passos para a intubação. História e exame físico, que é onde eu vou indicar o procedimento, preparo do material, monitorização, pré-oxigenação, pré-medicação, sedação, bloqueio neuromuscular, a intubação traqueal em si, monitorização pós-intubação, sedação e paralisia contínuas. Então, começando pelo começo. História e exame físico. Ele deve ser sucinto e direcionado ao evento. Então, a gente vai fazer através do mnemônico SAMPLE, que é uma história dirigida, os antecedentes patológicos, né? Saber se tem alguma alergia, uso de medicamentos, para me ajudar a definir a melhor droga a ser utilizada. O exame físico ele é muito útil para avaliar uma possível via aérea difícil. Então, faço o exame da cabeça, da face, dos dentes, pescoço, coluna cervical. A gente já prevê possíveis dificuldades nos obesos, malformações congênitas, mandíbula hipoplásica, uma micrognatia, pescoço pequeno, palato alto, boca pequena, macroglossia. Tudo isso pode dificultar o seu procedimento, tá? Então, uma vez eu estava na UTI e me chamaram no pronto atendimento para ajudar a entubar um bebê. E assim, não dá para entubar um paciente sem saber a história. Então, o bebê estava super agitado, desconfortável. Os pais eram haitianos, não falavam quase nada em português. Sem examinar e tentar entender a causa, é mais difícil você se preparar para as possíveis emergências e complicações da sequência. Com muito esforço eu consegui a mãe imitar a tosse da criança, que parecia uma tosse coqueluchoide, bem paroxística. A clínica era uma síndrome gripal e posteriormente essa tosse foi ficando mais intensa e começou a ter cianose. Pronto, pelo menos eu tive uma suspeita. Então era uma coqueluche, ou alguma pneumonia viral, bronquiolite, mas pelo menos assim eu consigo guiar os medicamentos que eu vou usar e prever possíveis desfechos ruins. Deu tudo certo, o bebezinho ficou bem depois, graças a Deus, tá? Então, ainda na sua anamnese, exame físico, você tem que fazer uma avaliação da via aérea do seu paciente. Você pode usar o mnemônico LEMON, que é o L de Look Externally, que é a impressão do médico sobre a dificuldade da intubação. Então, você vai ver se tem alguma deformidade anatômica, algum sangramento. O E, Evaluate, que eu vou fazer uma avaliação, aquela 3-3-2, que é 3 a abertura da boca, 3 a distância tiro-mentoniana
e a distância entre o ocioide e a tireoide 2 centímetros, tá? Essa avaliação vai predizer a possibilidade do deslocamento adequado da língua e a glote, tá? Tendo uma distância que permita uma visualização direta das cordas vocais. Essa avaliação ela é difícil na criança, porque depende da idade, então os tamanhos vão ser diferentes, depende da indicação clínica, tá? Mas nos maiores você pode usar. O M é de Mallampati, que é aquela classificação da abertura da boca, conforme a sua visualização do palato mole da úvula, tá? Então ela vai me refletir a relação entre a abertura da boca, o tamanho da língua e o tamanho da orofaringe. A gente sabe que Mallampati 3 e 4 estão associados com falhas da intubação. O O é de Obstruction, que é a obstrução da viária superior, que é um marcador importante de viária difícil, tá? Os sinais cardinais para eu falar que esse paciente tem uma obstrução são voz abafada, salivação excessiva, estridor e dispneia. Esse paciente fique atento que vai ser mais difícil. E o N é de Neck Mobility, que você vai ver a possibilidade de extensão adequada do pescoço. Em condições ideais, a intubação deve ser realizada em uma única tentativa, sendo que há relatos na literatura que durante a terceira houve um aumento significativo da mortalidade. Então, o ideal é que seja feito rápido e na primeira tentativa, tá? Vamos preparar o material então. Então, a gente precisa preparar os equipamentos, checar o pessoal bem preparado, as medicações também. Então, eu só devo iniciar a minha sequência rápida quando todos esses materiais estiverem disponíveis. O paciente tem que ter no mínimo um acesso venoso patente ou intraósseo. Eu tenho que ter pelo menos 3 profissionais ali com ele. Um responsável pela via aérea e intubação, que é o médico. Um responsável pela ventilação com bolsa, válvula, máscara e a monitorização, e outra pessoa responsável pela infusão das medicações, tá? Quais são os materiais que eu preciso, os equipamentos imprescindíveis? Preciso me proteger, então os equipamentos de proteção individual, luva, máscara, gorro, óculos, tá? O tubo, preciso saber qual que é o tubo certo, então a gente tem uma fórmula que pode ajudar. A idade em anos, dividido por 4, mais 4 para tubos sem cuff, ou a idade em anos, dividido por 4, mais 3,5 em tubos com cuff, tá? Sempre laringoscópio com pilhas checadas, a lâmina de tamanho adequado. Então, para crianças até 4 quilos, a lâmina é 0, tá? De 5 a 10 quilos eu vou usar a lâmina 1, de 12 a 25, lâmina 2, ou pode ser a reta ou a curva, e nos maiores de 30 quilos, a lâmina 3, reta ou curva. E se você quer receber um resuminho desse material todo que a gente vai precisar, que a gente usa, você vai se inscrever lá no Telegram, tá? Entra no site, se inscreve, entra no grupo do Telegram que eu vou enviar para vocês todos esses materiais que você precisa ter na sua lista. Precisamos ter também fio guia, sonda de aspiração, máscara não reinalante para você pré-oxigenar, os equipamentos de pressão, de ventilação com pressão positiva, que é a bolsa, válvula, máscara, ventilador mecânico checado, a fixação para o tubo, máscara laríngea, que seria o seu plano B, e aí sempre o número vai ser de acordo com o peso da criança, e o que vocês mais temem, as drogas. Então, as doses preparadas, diluídas e identificadas, pelo amor de Deus, tá? Próximo passo, monitorização. Eu preciso monitorizar meu paciente, oximetria de pulso, monitor cardíaco. Se você tiver disponível, monitorar a exalação do CO2, tá certo? Requisito básico. Próximo, pré-oxigenação. Então, a criança, ela tem um rápido aumento da saturação quando você está dando oxigênio para ela 100%, mas ela também tem uma queda brusca quando ela é submetida à apneia ou ela está em ventilação inadequada. Então, a pré-oxigenação, ela te garante 2 a 3 minutos de apneia, sem que ocorra uma dessaturação durante a laringoscopia direta. Então, a pré-oxigenação, ela é realizada com o paciente em decúbito a 30 graus, com o uso de máscara não reinalante, com alto fluxo de oxigênio, ali 12 a 15, tá? Por 2 a 5 minutos nos pacientes com ventilação espontânea. Se o seu paciente não tiver saturação de oxigênio igual ou maior a 95, utilizando a máscara não reinalante, você pode usar a pressão positiva, ali a bolsa, válvula, máscara. Se o paciente estiver muito agitado, você pode fazer uma ketamina em dose baixa,
para pré-oxigenar ele, mas aí o procedimento que você está fazendo já não se chama mais sequência rápida de intubação, é chamado de sequência retardada, tá? Então, a ventilação com pressão positiva, ela também pode aumentar a distensão gástrica e levar a um risco maior de regurgitação, tá? Então, você vai realizar apenas nos pacientes sem ventilação espontânea efetiva, porque a criança vai ficar brigando, vai ficar engolindo ar e pode regurgitar. Próximo passo, pré-medicação. Então, a pré-medicação a gente faz para minimizar os efeitos da laringoscopia direta e das medicações da sequência rápida. Ela é feita a partir do 5º minuto da pré-oxigenação e ela depende muito da condição clínica, da idade do seu paciente e das medicações que você vai usar na sedação e no bloqueio. Durante a intubação orotraqueal ocorre uma resposta do nervo glossofaríngeo e vago que protegem a via aérea. Então, normalmente de curta duração, mas se somadas aos efeitos fisiológicos já em andamento da causa que indicou a sua intubação, essa resposta reflexa normal, ela pode ser prolongada, aumentando a morbimortalidade do procedimento. A intubação não é um procedimento isento de riscos e as principais complicações são relacionadas à laringoscopia direta, à passagem do tubo e às drogas administradas. Quais são os efeitos adversos, então, que nós temos da laringoscopia? Apneia, tosse, laringoespasmo, broncoespasmo, bradicardia, taquicardia, aumento da pressão arterial, aumento da pressão ocular intracraniana, náuseas e vômitos. Então, para prevenir essas complicações, você pode usar um agente vagolítico, que vai diminuir essa estimulação do nervo vago e glossofaríngeo, evitando a bradicardia, principalmente se você for usar como bloqueador a succinilcolina. Que droga eu estou falando? Atropina, isso mesmo. A gente pode ter a apresentação dela de 0,25 mg por ml ou 0,5 mg. A dose é de 0,02 mg por quilo. A gente tem um máximo de 0,5 em crianças e de 1 mg a dose do adulto, tá? A gente pode repetir até uma vez. Ela é indicada opcionalmente, tá? Você pode fazer nos menores de 1 ano ou quando eu usei a succinilcolina em menores de 5 anos, ou se eu precisei de mais de 2 doses de succinilcolina, você pode fazer, tá? Quando eu tenho muita secreção na via aérea, porque ela faz esse ressecamento, quando eu tenho bradicardia, quando eu usei ketamina, porque a ketamina aumenta a secreção, tá? Existem controvérsias sobre o uso universal da atropina pré-intubação. Atualmente a recomendação é em situações já de bradicardia ou um reflexo vagal prévio desse paciente documentado. E há dados que sugerem não haver uma dose mínima necessária. Então, antes se colocava que se você fizer menos que 0,1 mg, você corria o risco de fazer uma bradicardia paradoxal. Hoje a gente sabe que isso não é verdadeiro, tá? Então você não tem essa obrigação dessa dose. Outras pré-medicação são os agentes anestésicos que você pode fazer para reduzir a dor e o desconforto durante a intubação. Ele diminui essa resposta adrenérgica, fazendo menos taquicardia e hipotensão. Primeira opção é o fentanil, que a gente tem a apresentação de 50 microgramas por ml e a dose vai variar de 1 a 4 microgramas por quilo, com um máximo de 50, que seria 1 ml. Tá? A sua indicação formal na sequência rápida é com o uso de sedativos não analgésicos, por exemplo, o midazolam. O midazolam ele é só sedativo, ele não traz analgesia. Ele é 100 vezes mais potente que a morfina, ele tem um pico de ação em 2 minutos. Quais são os efeitos colaterais? Que nem tudo é maravilha. Então, são os efeitos colaterais do opioide: euforia, miose, broncoespasmo, laringoespasmo, depressão respiratória, hipotensão, bradicardia. Você pode ter uma diminuição da pressão de perfusão cerebral e, atenção, já aconteceu comigo uma vez, é desesperador, rigidez torácica. Então, se a pessoa que estiver infundindo as medicações diluir pouco ou fizer muito rápido, você vai fazer rigidez torácica, você não vai conseguir ventilar o seu paciente, vai ser muito difícil. O ideal é você usar o reversor, que é o naloxone, e usar uma dose analgésica mínima para reduzir os efeitos colaterais graves do fentanil. Sempre administrar diluído e lento, por favor. Outra pré-medicação que eu amo, eu uso muito, é a lidocaína, a 2%. A apresentação dela é de 20 mg por ml e a dose que a gente usa é de 1 a 2 mg por quilo. Quais são as indicações dela na sequência rápida? O TCE, com suspeita de aumento da pressão intracraniana,
meningite com aumento da pressão também, sequência rápida nos pacientes suspeitos de COVID, ela diminui a pressão intracraniana, então ela é útil quando eu tenho essa hipertensão e ela não é cardiodepressora. Então os efeitos dela principais são analgesia, reduzir o reflexo de tosse, então isso no COVID é muito bom. O seu tempo de ação é em torno de 30 minutos e ela tem esse efeito protetor do sistema nervoso central nos casos de aumento da pressão intracraniana. Ela pode causar crises convulsivas em doses elevadas ou repetidas, mas não é comum, tá? E a hipotensão também não é frequente, ela é mais frequente com o fentanil, tá? Então guardem a lidocaína no coração. Medicações sedativas, tá? Então a gente administra aproximadamente 30 segundos após a pré-medicação para reduzir a consciência, diminuir o desconforto do procedimento. Então você vai dar amnésia para o seu paciente. O benzodiazepina, que é o que a gente mais usa no Brasil, principalmente o midazolam. Então ele é um sedativo hipnótico, ele te traz amnésia, pode fazer depressão respiratória e não tem ação analgésica. Não esqueça, nunca faça um midazolam sozinho, tá, gente? Tem que ter um analgésico antes. O midazolam tem apresentação de 15 mg em 3 ml. A dose é de 0,1 a 0,4 mg por quilo por dose, com um máximo de 10 mg. Então, quais são as particularidades que a gente tem dele? Ele não tem, assim, contraindicações específicas, mas a gente tem que estar atento ao efeito cardiovascular, com o que leva à hipotensão e instabilidade hemodinâmica. Então, não é a droga de escolha nos pacientes chocadaços, tá? Em recém-nascidos, a gente tem um aumento do risco de hemorragia intracraniana, então não é a nossa primeira escolha na NEL. Sempre associar um analgésico. Ele tem um início de ação rápido, em torno de 1 a 2 minutos, e tem um efeito prolongado. Então ele dura até 30 a 60 minutos, tá bom? E ele também tem reversor, que é o flumazenil, que vocês podem usar. Outra opção de medicação sedativa são os barbitúricos, que ele é um sedativo hipnótico, também não tem a ação analgésica, rápido início de ação, e ele é um agonista do receptor GABA. A gente tem de primeira opção o tiopental, que ele é um pó para diluir, então 500 ml eu diluo em 20 de soro. Se for a apresentação de 1 grama, eu diluo em 40. E aí essa solução vai ter uma concentração final de 25 mg por ml. Tá anotando no seu caderninho? Tem que estar anotado isso aí. Uma hora você vai precisar, você não vai conseguir achar fácil. Então anota, já monta aí seus resuminhos, tá? A dose é de 2 a 3 mg quilo dose. E as indicações são TCE, aumento da pressão intracraniana, mal epilético, meningite. Por quê? Ele diminui a pressão intracraniana e a demanda metabólica do sistema nervoso central. Então guarda na cabeça que o tiopental é uma das medicações indicadas para quando tem alguma patologia no sistema nervoso central, tá? E ele é contraindicado nos pacientes hipotensos, porque ele pode fazer esse efeito cardiodepressor. Início de ação em 30 segundos e dura até 10 minutos. E os efeitos colaterais é isso que eu falei: depressão miocárdica, hipotensão e depressão respiratória. Pode fazer também broncoespasmo, laringoespasmo e tosse, tá? Então eu vou evitar quando meu paciente tem hipotensão e hipovolemia. Outro analgésico, que é o analgésico dissociativo, que eu amo, guardem no coração, faz anestesia dissociativa, analgesia profunda, também faz amnésia, mas mantém os reflexos ativos. Olha que maravilha, ó! Ketamina, 50 mg por ml. A dose que a gente faz é de meio a 2 mg quilo dose. Tem divergência na literatura, às vezes vocês vão achar até 4, tá? Mas a dose média aí é de meio a 2. Então, quais são as indicações? Asma, ele faz broncodilatação, ó, choque hemorrágico, hipovolemia. Por quê? Ele tem um efeito, ele não é cardiodepressor igual às outras drogas. Então, ele vai fazer o quê? Uma anestesia profunda em até 2 minutos, ele mantém esse estímulo simpático e inibição da recaptação de catecolaminas, tanto central quanto periférica. Então ele aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial pulmonar, às custas da liberação endógena de catecolaminas. Mas atenção, se o seu paciente está chocado, ele já não tem mais catecolamina para liberar, então ele não vai ter esse efeito positivo da parte hemodinâmica, tá? Estimula esses beta-receptores, então faz essa broncodilatação. Pode aumentar a secreção de via aérea, tá? Então o uso da atropina concomitante pode reduzir essa secreção. E ele também faz uma depressão cardíaca à direita, tá? Então ele não é tão bom para ajudar ali no enchimento ventricular da parte direita. Então
Então, estudos não comprovaram que ele aumenta a pressão intracraniana. Ele pode fazer laringoespasmo e algumas reações psicomiméticas em até 12% dos casos e é dose dependente. Alucinações, pesadelos, alteração cognitiva, perda de memória recente, pode acontecer. Existem outras drogas, como o etomidato, que é o mais usado nos Estados Unidos, também o propofol, mas eles são muito pouco usados na sequência rápida aqui no Brasil, tá? Então, eu vou falar só dessas para você. Agora, vamos para o bloqueio neuromuscular. Ele deve ser feito 1 a 2 minutos após o sedativo no paciente que já está inconsciente e já está anestesiado. Ele tem que ter uma ação rápida e curta duração, com mínimos efeitos colaterais, tá? A gente tem os despolarizantes, que o principal é a succinilcolina. A prestação dele é de 100 mg, que a gente dilui em uma ampola em 10 ml de soro fisiológico, que vai dar uma concentração de 10 mg por ml. A gente vai aspirar a dose desejada e rediluir para obter uma solução com 1 a 2 mg por ml. E a dose é de 1 a 2 mg quilo dose, beleza? Regra de 3, gente, só regra de 3. Se ficou na dúvida ainda, deixa nos comentários pra mim, tá? Início de ação rápido, em 30 a 60 segundos. A paralisia dura 5 a 10 minutos, tá? Ela é um agonista da acetilcolina. Então, o que vai acontecer? Ela se liga no receptor, despolariza e ela permanece despolarizando, causando uma paralisia flácida. Pode ter ação cardiovascular como bradicardia, a gente usa a atropina como pré-medicação. É o bloqueador mais usado nos Estados Unidos. E o legal é que você vai ver as fasciculações, principalmente de língua. E quando essa fasciculação terminar, já é um sinal que o seu paciente está bloqueado, tá? Então, atenção ali à língua. Os efeitos colaterais principais são dor muscular, você pode ter rabdomiólise, aumento do potássio, né, por essa descarga muscular, essa contração excessiva, bradicardia, sistolia, aumento da pressão intragástrica, intraocular e intracraniana, salivação excessiva e fasciculação muscular, tá bom? E eu vou contraindicar quando eu tiver glaucoma, miotonia, paraplegia, hipercalemia, distrofia muscular, hipertermia maligna, muita atenção, cuidado, tá? Alguma lesão ocular penetrante, alguma doença neuromuscular, lesões por esmagamento, trauma ou queimaduras, a gente não vai usar. E o outro não despolarizante, que é o meu querido, que eu vou contar para falar para vocês, é o rocurônio. Ele tem 50 mg em 5 ml. A dose varia de 0,6 a 1,2 mg por quilo. A gente acaba usando 1, que dá certo. Então, o que a gente vai fazer? Se eu quero 1 mg por ml, nada mais é do que o peso da criança vezes 0,1 puro. Isso vai te dar os ml que você vai usar do rocurônio. Então, quanto que eu vou indicar o rocurônio na sequência rápida? Se o meu paciente depender do próprio tônus para ventilar, eu posso evitar usar ele ou usar uma dose menor, tá? E as contraindicações são as mesmas da sequência rápida. O tempo de início de ação vai ser dose dependente e os efeitos dele são o quê? O início de ação ele vai entre 60 a 90 segundos e essa paralisia vai durar em 30 até 60 minutos, tá? Ele é um agonista da acetilcolina, ele se liga no receptor e ele impede a despolarização, por isso que ele é não polarizante. Ele tem pouquíssimos efeitos colaterais e ainda tem um reversor, que é o Sugamadex, tá? Então ele é uma medicação segura, eu particularmente, Maísa, prefiro ele para bloqueio neuromuscular. E faça bloqueador, tá, gente? Por favor. Então, agora a gente vai para intubação em si. Ela deve ser feita 1 minuto após a administração do bloqueio neuromuscular. O paciente deve ser posicionado, você faz a laringoscopia direta e insere o tubo na rima labial direita e não no meio da boca, por favor. Isso vai te atrapalhar a visualizar a passagem do tubo nas cordas vocais. Então, ele é lateralizado na rima labial. Você vai inserir até uma marcação preta que tem na ponta do tubo e, para eu confirmar a correta inserção, eu posso usar capnografia de onda ou colorimétrica para detectar o CO2 exalado. É o método mais eficaz, mas eu posso confirmar também através da ausculta de ambas as regiões infraxilares, auscultar o epigástrio, ver a presença de vapor de água na exalação, ver se essa elevação do tórax é simétrica e atenção às patologias pulmonares, porque pode atrapalhar. Se você tem um bom paciente, por exemplo, com derrame pleural à esquerda, a ausculta à esquerda vai estar ruim mesmo, não significa que o seu paciente está seletivo, mas pode ser só pelo derrame, tá?
E a oximetria de pulso vai te mostrar que essa saturação vai subir rápido, mas atenção que a oximetria, ela tem um delay, ela tem um atraso de até 10 segundos, tá? Então isso daí você tem que esperar para avaliar. E solicitar uma radiografia de tórax para você ver essa posição do tubo e como que tá o parênquima pulmonar do seu paciente. Atenção que foi reafirmado agora em 2020 que a pressão cricóide não é mais recomendada e está associada e muito à falha na sua intubação, tá bom? Esquece a pressão cricóide. Então agora a gente vai ver a questão da observação e monitorização após o procedimento. Então eu devo monitorizar esse paciente continuamente com oximetria de pulso, monitor, capnografia e pressão arterial. A sequência rápida ela é um procedimento dinâmico e ele não termina só com a inserção do tubo, e sim com toda a estabilização do paciente. Então, depois que você intuba, você precisa deixar a sedação e paralisia contínua. Essa paralisia não é obrigatoriamente, mas a sedação, tá? Então, sedação contínua imediatamente após a intubação, para evitar que o seu paciente desperte ainda sobre a ação do bloqueador neuromuscular, ou que ele desperde completamente e ocorra a extubação que não foi programada. Mas aí já é um motivo para outra aula, a gente pode conversar depois sobre a sedação contínua e já fazer assim. Os cálculos dos sedativos a gente vai discutir numa aula sobre analgesia e sedação no departamento de emergência. Eu vou deixar para vocês uma tabela com os macetes para os cálculos e quem quiser receber é só entrar no www.pediatriaurgente.com.br, fazer o seu cadastro, você vai receber um link para entrar no nosso grupo do Telegram e vai receber materiais exclusivos do Pediatria Urgente. Combinado? Eu espero vocês. E lá vai ter medicação, a dose, quais são os macetes, quanto tempo, duração, tudo certinho para vocês te esperando. E eu sei que vocês querem também os parâmetros ventilatórios, vou deixar lá no grupo também os parâmetros ventilatórios iniciais, tanto ventilados à pressão quanto ventilado ao volume. Espero ter ajudado vocês. Se inscreve aqui no YouTube, no canal, me segue também lá no Instagram que eu posto um conteúdo além do que já tem aqui. Muito obrigada para quem ficou até agora e até a próxima.